Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Criador do universo, santificado, exaltado, glorificado seja o teu nome no céu e na terra. Senhor, mais uma vez, muito obrigado por mais uma noite de repouso que o Senhor nos concedeu. E por mais um dia que está diante de nós. Obrigado pelo dia de ontem que se foi, não volta mais. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por pensamento, palavras e ações. Nos dê sabedoria neste momento e queremos pedir que o teu Espírito Santo possa abrir neste momento a nossa mente e que a tua palavra ela possa vir como um bálsamo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, hoje a gente vai... Ontem nós comentamos sobre a primeira besta do Apocalipse, né? Vimos aí essa advertência muito séria que Deus tem para o seu povo. Se não fosse séria, ele não teria escrito na sua palavra. Isso é muito importante. É uma das mensagens mais urgentes para o povo de Deus que está espalhada em toda a face da terra. A questão da adoração à besta. Nós vamos caminhar por um momento na história do cristianismo em que, lá adiante, não sabemos quando, mas vai acontecer, o cristianismo vai dividir no meio. A humanidade vai dividir em duas partes. Por que eu falo isso? Porque está escrito no Apocalipse. Vão ser aqueles que adoram a Deus, né? E guardam os seus mandamentos, está escrito 14, verso 12, 17, e aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Então, nós comentamos ontem que é questão do sinal da besta, né? Que não é nenhum chip, não é nenhuma marca visível, nada disso. É uma questão de adoração. E nós comentamos ontem também que a besta que sobe da terra, ela vai obrigar os habitantes da terra, sejam livres, pardos, brancos, escravos, ela vai obrigar a fazer uma imagem, a imagem da besta, né? Aquela que feriu a espada e sobreviveu. Então, você vê que haverá uma intolerância religiosa antes da volta de Jesus. E essa marca, ela vai ser imposta. E ninguém vai escapar, né? Tanto que se faça livres, escravos, né? Rico, pobre, vai ter que fazer a sua escolha. Então, quando se fala em marca, se fala em selo, né? Se fala em marca, fala em selo. De vez em quando, de vez em quando eu me dou uma de inventor, né? Eu inventei aqui algumas coisas aqui, e eu fui até São Paulo, eu levei meu irmão para a gente fazer uma patente disso aí. O que é a patente? Você tornar público aquilo que você inventou, né? E fazer o registro, você inventa, você faz a patente para que ninguém possa copiar. Tem jeito, né? Você faz, alguém vai falsificar. E eu fui em São Paulo tentar fazer essa patente lá, mas eu não sei se ficou muito caro a patente. Eu falei, não fazer isso não. É que eu vendi meu produto aqui mesmo, até hoje ainda vendo algumas peças aí, não quis patentear. Então, o que é a patente? É você deixar alguma coisa pública, deixar a sua marca na história. Isso é muito importante, né? Você vê quando os grandes inventores fizeram, patentearam e registraram para que ninguém pudesse copiar. Deus também deixou a sua marca na história, né? A marca da criação, o selo da criação, ele deixou. Se os judeus tivessem dado o sonido certo quanto à relação a Deus, não haveria nenhum ateu no mundo. Você vê que a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, né, ela vai de encontro àquilo que a gente crê que é a criação de Deus. O inimigo, ele é muito esperto, né? Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Tanto que lá na tentação do deserto, ele sempre citava textos que já estavam escritos, né? Está escrito, né? Está escrito. Ele sempre falava porque ele conhece a Bíblia. Depois de Deus, né? Depois de Deus, nem os que escreveram a Bíblia, os escritores, conhecem tanto a Bíblia como o diabo. Não é à toa que ele expressou esse conhecimento quando Raul Seixas fez uma música e falou assim: eu nasci há 10 mil anos atrás.
e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, né? Aí ele falou assim, eu vi Cristo ser crucificado, eu vi o amor nascer e ser assassinado, falando de quem? De Jesus. Aí ele falou, eu vi Pedro negar Jesus por 3 vezes, a arca de Noé cruzar os mares, né? Então, ele é um conhecedor, depois de Deus, da palavra de Deus, um fino conhecedor, ele sabe. Ele sabe onde mexer na palavra de Deus. Como ele não pôde com Jesus, foi o que ele fez. Ele foi atacar a igreja, está lá em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Não pôde destruir Jesus, nem tinha como. Então, o que ele fez? Ele atacou a igreja, né? Atacou as doutrinas da igreja. Nós comentamos ontem, né, a questão disso aqui, falando sobre a besta que sobe do mar, que é uma besta religiosa, a gente entendeu que é o papado aqui, e a besta da terra é um poder político, que também, a princípio, era protestante, e ela é a polícia do mundo. Você vê que os americanos, os Estados Unidos, é a polícia do mundo. Onde há problema, ele está para resolver. É a moeda forte do planeta, é o país que tem as maiores tecnologias, a medicina. Então, assim, é um país que nasceu lá em um local desolado, mas que tornou a maior potência do mundo. Todo mundo depende dos Estados Unidos. Tudo é cotado pelo dólar. A gente sabe disso. Então, a gente vai estudar hoje uma segunda besta revelada, certo? Mas antes, eu quero que vocês abram a Bíblia de você lá em Apocalipse, capítulo 14, certo? Do verso 6 até o verso 9. Vamos ver até o verso 10 aqui. Até o verso 12. Acharam aí? Capítulo 14, do verso Eu vi. 6 até o verso Eu vi, 12. eu vi. Aqui fala sobre 3 mensagens angélicas para o tempo do fim que precisamos proclamar, certo? E são advertências sérias que não podem ficar ocultas de forma alguma. Mário, por favor, pode ler? Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos habitantes da terra Sim. e a toda a nação, e parentes, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ok, E dá uma seguiu, pausazinha. Mário, dá só uma pausazinha para a gente ler outro verso, só para dar um comentário aqui rapidinho. Então, a primeira tá? voz é o primeiro anjo, é claro que não é um anjo literal. Gente, eu não lembro o verso, mas está lá em Lucas, que os anjos, como eles queriam pregar o evangelho para Jesus voltar logo, mas essa missão não foi dada a eles. Se eles tivessem pregado, Jesus tinha voltado essa terra. Haveria muitas conversões, mas Deus chamou eu e você, os homens, para poder alcançar outras pessoas. Então, quando ele usa a palavra aqui, anjo, quer dizer mensageiro, correto? Ele Certo. diz, ó, eu vi um anjo, né, que é a estrela, voando pelo meio do céu. Claro que não é anjo literal. Então, o que é isso aqui? Quando eu estou aqui em Jequié e estou ministrando aqui a palavra do Senhor pelo poder do Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou um mensageiro, eu sou um anjo do Senhor. Então, essa mensagem está atravessando os continentes pelo meio do céu e vai alcançar lá os Estados Unidos, Austrália, qualquer parte do mundo, coisa que antigamente você não tinha. Por isso que Daniel 12, verso 4, diz que o saber ia se multiplicar, ou seja, a ciência ia se multiplicar, Ciência. não só tecnologicamente, claro, avançou muito, mas também biblicamente, muitos dias é um livro, Daniel. Então, você vê que ele voa através das rádios de FM, AM, não tem mais, mas o evangelho está sendo pregado para você entrar na China e entrar na Coreia do Norte, que é um país fechado para o evangelho. Como que você vai entrar? Não tem, porque o país não deixa você entrar. Mas você tem internet hoje, que é um instrumento de Deus para o serviço dele, e essa internet consegue entrar lá e as pessoas conseguem ouvir o evangelho. Por isso que ele vai ser pregado em todo mundo, até as nações, porque ainda existe país fechado para isso aqui. O país comunista não entra de forma alguma. Você vê que, graças a Deus, muitos países comunistas, como a Rússia, a União Soviética acabou, o evangelho conseguiu entrar lá porque é o plano de Deus. O muro que separava a Alemanha Oriental da Ocidental caiu, né, porque era Caiu. comunista, caiu, graças a Deus.
não existe mais separação, né? Alguns países como Cuba, e assim sucessivamente. Então, o evangelho está sendo alcançado. Então, o anjo pelo meio do céu, exatamente essa pregação. Só que ele vai aqui no verso 7, e você diz assim, ó, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Nós estudamos aqui sobre a questão do juízo, que o juízo de Deus não vai começar, ele já começou, ele começa pela casa de Deus. Quando Jesus sai do seu santuário, da terra, assim como o sacerdote fazia, ele seguiu o mesmo ritmo e foi para o seu santuário, está lá à direita de Deus. No dia Deus fala que o primeiro santuário tinha que ficar até o segundo entrar em ação. Então, enquanto o primeiro estivesse erguido, o segundo não ia funcionar. Então, quando o santuário acabou da terra, né, apesar que ele acabou durante 70, o plano de Jesus é que acabasse quando o véu rasgasse. Os judeus continuaram a fazer o sacrifício e essa oferta de manjares até o ano 70, quando o Tito acabou com o santuário. Só que antes disso, no ano 31 de nossa era, Jesus foi para o seu lugar santo ministrar em nosso favor. Então, o juízo de Deus já começou. Outra coisa, e adorai, olha só, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está uma patente, que está um registro muito grande, que vai nos levar até o capítulo 20 de Êxodo. Deus, ao criar as coisas, né, ele deixou sua marca na história. E lá, se você abrir Romanos capítulo 1, tudo que foi criado está revelando que Deus é o Criador. E que as pessoas que não creem vão ficar indesculpáveis, porque o eterno poder de Deus está aí manifesto naquilo que ele criou, Sim. na obra que ele fez, né? Está manifesto. Então, isso aqui não existiu à toa, não apareceu do Não. nada. Não, há um Não. Criador, há um projetista do universo Sim, que sim. toda a sabedoria ele fez. E ele precisou deixar esse registro na sua palavra, para que não houvesse ateu no mundo. Então, se os judeus tivessem dado o sonido certo para as coisas eternas de Deus e tivessem aceitado Jesus como salvador pessoal, dificilmente ia ter um ateu, porque o testemunho é muito forte, né? Mas Deus deixou esse seu registro na história e deixou uma patente aberta para que agora ele é o Criador. Então você vê que ele chama atenção. E adorai. Por isso que a besta, no capítulo 13, a segunda besta, ela vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Então, é uma questão de adoração. Então, essa marca não pode ser uma marca literal na testa e na mão. Não é. É uma questão de adoração, é uma questão de escolha. Que quando isso sair, essas leis saírem, aí o cristianismo vai ter a opção. Eu vou estar de que lado? Do lado de Deus ou do lado da besta? Então, essa marca precisa identificar que marca é essa na história, né? Mário, verso 8, segunda voz, pode ler. E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu. Caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Ok, muito bem. Então, a segunda voz do anjo é o quê? Estamos saindo aqui agora. Caiu a grande Babilônia. Então, naquele estudo que nós fizemos aqui, lembra? Da grande meretriz, o mistério de Babilônia revelado. Então, assim, por que caiu? Porque Babilônia tem dado de beber as nações o vinho da fúria da sua prostituição, ou seja, doutrinas erradas, né, que foram maculadas por Babilônia, pelo papado, né, na Idade Média, desde Constantino, e isso foi penetrando no mundo e até hoje as pessoas beberam desse vinho e ficaram loucas, as nações fugiram do rumo. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui, no meio do estudo aqui. O que são os vinhos adulterados de Babilônia? Nós estudamos aqui alguns deles, por exemplo. Aquilo que é humano não pode ser divino. Jesus falou assim, ó, vocês em vão me adoram, falou para os fariseus. Vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Isso é um perigo muito grande. O que é tradição e o que é doutrina na Bíblia? Por exemplo, aqui está aqui. O purgatório, ele é bíblico ou é humano? Humano. Humano. Certo? Não existe purgatório. O inferno
ele é bíblico ou é humano? Ele é Bíblico. humano. Não O é inferno? bíblico. O inferno é de origem pagã, é de origem latina, é de origem romana. Quer dizer, Inferno vem do latim, quer dizer inferius, inferior para baixo. O correto que a Bíblia ensina é a sepultura. Então, essa história do inferno, quem inventou foi Roma, para meter medo na Idade Média das pessoas, um lugar subterrâneo, onde há muito fogo. Por isso que você abrir a Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus já havia diante do seu povo que ia levantar uma nação cuja língua você não ia conhecer, que era o latim. Então, por exemplo, quando fala dies domini, isso é uma palavra latina, não é grega, nem hebraica, nem aramaica. Quando fala anno domini, é uma palavra que vem de onde? Do latim. Então, essa palavra inferno, ela vem do latim, infere, certo? Então, isso não é bíblico, isso é humano. A Bíblia não tem respaldo nenhum isso aqui. Você vai encontrar na Bíblia vários momentos que falam sobre inferno, mas a gente entende que é o quê? A sepultura. No original hebraico, grego, quer dizer Hades. O que é Hades? Hades, como a Bíblia foi escrita no grego, no Novo Testamento, o Hades era o deus da sepultura na língua grega. Então, o céu seria o quê? Tanto que eu tenho uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, que tem a palavra Hades no original, que quer dizer o quê? Sepultura. Então, isso aqui não procede de forma alguma da palavra do Senhor. Nós estudamos sobre essa questão aqui, a questão dos mortos. Então, o inferno é o lugar onde atormenta e as pessoas ficam queimando eternamente. Nós já comentamos isso aqui. Outra coisa, o domingo, ele é bíblico ou é humano? Ele é O domingo? humano. Domingo? O domingo, o dia do Senhor que as pessoas que Esse é guardam humano, né? Humano. Esse é humano. Humano. Esse é humano. Esse é humano. Isso não vem de origem bíblica. Isso foi tradição que entrou na época de Constantino, mas que, infelizmente, são bebidas adulteradas que a grande meretriz deu às nações e elas beberam. Mas você vê que, mesmo no cristianismo, tem pessoas que aceitam que o domingo é o dia do Senhor. E isso não tem nenhuma relevância bíblica, e você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum. Você vai encontrar na história isso aqui. Então, você vê que são doutrinas de homens que entraram no cristianismo. Ok? Tanto que domingo em inglês é Sunday. Dia do Dia de quê? sol. Dia do sol. Dia do E sol. você vê, James, se você voltar para Deuteronômio capítulo 4, você vai encontrar Deus dando uma advertência ali. Porque ele sabia que mesmo se o povo, não é o povo de fora, porque o povo de fora já fazia isso há muito tempo, mas que o povo dele ia se curvar perante o sol. Está lá, se você quiser depois lá, capítulo 4, você vai encontrar isso lá. Deus sabia que isso entra na história, isso entra na igreja. Então, hoje, isso veio de onde? De Babilônia. Então, porque fala assim, ó, caiu a grande Babilônia e deu de beber porque as dações do vinho da sua prostituição espiritual. Não é bíblico. Mário, verso 9 em diante, por favor. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e o recebe sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Deus, de Jesus. Você pode observar aqui, ó, no verso 9 que você leu assim, ó, seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Observe que o que você leu aqui em cima, as duas mensagens, não fala em grande voz, mas que fala, seguiu o terceiro em grande voz. Isso quer dizer o quê? Proclamando
chamando a atenção das pessoas. Olha, se alguém adorar a besta, então é uma mensagem presente para o nosso tempo. Olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na mão, ou a fonte do tal, para beber daquele preparado sem mistura. Então, são advertências que precisamos dar às pessoas. Às vezes, Mário, tem coisas que vêm na palavra de Deus que a gente não tem, a gente cria de uma forma e às vezes ela vem e fere a gente, porque bate de encontro com aquilo que a gente cria no passado. Então, às vezes o choque é muito grande. Por isso, ontem que eu disse isso aqui, eu falei disso, que tem coisas que são choques e esse choque realmente machuca a gente. Eu lembro quando Círio foi embora para São Paulo, eu era garoto, adolescente, e ele passou um tempo lá, quando ele voltou, depois de, não sei se foi 1 ou 2 anos, e ele chegou em casa falando sobre essa questão da besta. Ele falou assim, você sabe quem é a besta? Na época eu frequentava a igreja romana ainda. Aí ele falou, a besta é o Papa. Rapaz, aquilo foi um choque violento. Meu coração pulsou, eu lembro como hoje, nunca esqueci isso. Meu coração pulsou tão forte. Então, assim, é um choque de identidade, choque de conhecimento, coisas que você pensava que era e não é. É difícil, não é fácil, não. Mas Deus só fere para salvar. Você pode ter certeza disso. Existem coisas que a gente lê aqui, ó, eu pensava dessa forma, aí vem um estudo, é dessa forma aqui, que não é um choque violento. Então, assim, essa terceira voz é uma das mais urgentes, porque a besta tem crescido muito, tem tomado espaço no mundo. E você vai agora abrir a Bíblia lá, em capítulo 13 de Apocalipse, verso 16, tá? Vamos abrir aí? Vamos lá. 13, 16, olha só. Lê o verso 15, lê o verso 15 e 16, Mário, só. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. Sim. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Uhum. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, Isso. e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ok, nós comentamos ontem, não foi? No bar nós estávamos Foi. presentes, mas nós identificamos aqui que é o número do homem sem Deus, número 6. Número 7 é a perfeição do Senhor. Número 6 é idolatria, paganismo, espiritismo, né? Tudo que você pensar de ruim, magia é o número 6, 666. Não foi à toa que o rei fez aquela estátua que tinha 60 metros de altura por 6 de largura, né? Então, era o número dos deuses de Babilônia. 6, 666, 666, unidade, dezena e centena. Eram os números dos deuses lá de Babilônia. Então, isso aqui nos reporta lá atrás para a gente poder entender que a marca da besta é a marca da idolatria, é a marca da adoração falsa, e que os habitantes da terra vão ter que escolher. Por que essa advertência vem antes? O que eu estou falando aqui, eu tenho certeza, ó, que está gravado e que muita gente vai ouvir isso, né? Avisando antes de acontecer, para que quando aconteça, dizer assim, ó, a gente não foi avisado. Então, a advertência de Deus, assim, ó, clame em alta voz, né? Se alguém adorar bem a sua imagem e receber a sua marca, vai beber do vinho da ira de Deus. Então, assim, você vê aqui os pequenos, os grandes, os ricos, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Eu não sei se eu vou ver isso, eu não sei. Eu não sei. Se nós vamos ver isso em nossa geração agora, mas que está bem próximo, então, porque os acontecimentos, quem tem acompanhado, principalmente política dos Estados Unidos, né, a gente vê que realmente isso vai acontecer. O Vaticano, o poder que ele perdeu em 1798, recuperou em 1929, então esse poder tem crescido muito. E a hegemonia dele que perdeu lá atrás está voltando novamente. Então, o próprio Jesus falou assim, olha,
E o que aconteceu naquela época vai voltar novamente. Você vê aqui, ó, que faça uma imagem da besta, aquela que foi feita para sobreviveu. Então, o que é a imagem da besta? É fazer uma cópia do que aconteceu na Idade Média. Vai voltar novamente. Gostaria de me perguntar como, eu não sei explicar como vai ser essa questão de perseguição. Eu sei que vai acontecer. Né? Então, pequenos, ricos, né? E outra coisa, que fizesse morrer tantos quanto não adorassem a imagem da besta. Então, é uma questão de oração. Então, a besta tem Sim. uma marca pagã, espiritual, e que lançou no mundo todo mundo abraçou. Agora, abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso de 1 a 3. Vamos ler? Capítulo 7, de 1 a 3. Ô, Salles, aquilo que você comentou no começo da aula, que vai haver uma divisão no Sim, cristianismo, não pode ter sim. sido o que aconteceu com o catolicismo e os protestantes lá com... Constantino? Não, não, depois de Constantino, né? O meu pai. Você fala na época do cavalo amarelo, a Não, igreja de Tiatira? quando, inclusive, por conta da briga para traduzir a Bíblia, né? Sim, Aí descendiu, o cristianismo descendeu, sim. ficaram os católicos e os protestantes. Dividiu, não foi? Exatamente, dividiu. Porque a Bíblia estava em poder da Igreja Romana, mais de 1000 anos. Isso, Lembra? Se isso. lembra que quando. Mas quando você É, é, citou no começo da aula, sim, sim. essa divisão, você se referiu a essa divisão que aconteceu ou Não, uma divisão que vai não. acontecer? Vai acontecer. Essa já aconteceu. Você vê que a história ela vai se repetir, só mudou o endereço. Entendi. Então, vamos chegar um momento na história, você vê que a besta dos Estados Unidos, ela vai dar força à besta do mar, porque a besta do mar é religiosa. Ela tem uma marca. Você vê que vai fazer adorar a besta, é um sinal. O sinal não é dos Estados Unidos, não é da besta da terra. É a besta do mar que tem um sinal. É a marca dela que ela quer que a besta da terra induz os habitantes da terra a adorar. Isso é uma questão religiosa, é uma questão de adoração. Então, vai chegar um momento que muitas pessoas, mesmo sem ter conhecimento de muita coisa, não vão aceitar. Tanto você vê, James, eu tenho aqui um documento de um escritor lá dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora aqui, mas ele escreveu sobre a besta, a grande meretriz. E ele falou, eu peguei algumas partes do livro dele e tirei uma xerox em PDF, que já houve um encontro ecumênico, você sabe que já houve vários encontros ecumênicos, inclusive nos Estados Unidos, nos anos 90, houve um encontro ecumênico entre católicos e protestantes. Uma coisa que você nunca pensava na vida, né? Porque a igreja Babilônia, ela perseguiu os cristãos, né? Então, na realidade, os protestantes que vieram, que surgiram, foi exatamente para combater essas heresias. Mas que, infelizmente, muitos protestantes que vieram da América do Norte, da nação americana, trouxeram na bagagem coisas que Babilônia havia ensinado lá. Isso aconteceu lá no início da América, nos Estados Unidos. Então, houve como é que diz? Você faz as leis, a Constituição Americana, quando a Constituição Americana foi que veio que separou a igreja do Estado. Mas o que acontece? O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Depois eu vou mostrar a vocês um livro de um cidadão que mora lá. Acho que é Demi Moore o nome dele. E ninguém melhor para falar da América do que quem mora lá, o que está acontecendo lá dentro. Então, ele escreveu várias coisas sobre política e religião, e ele falou o seguinte, que hoje os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, os Estados Unidos criaram um partido político chamado Direita Cristã. Os Estados Unidos tem esse partido lá. Quando a separação houve na história da igreja e do Estado, a separação, era porque a igreja não queria, a igreja sabia que o Estado e a igreja nunca deu certo. Então, eles queriam que realmente, porque o Estado perseguia a igreja, queria que separasse, mesmo, olha só, mesmo eles vindo da Europa, os puritanos, que queriam liberdade civil e religiosa, os dois chifres da besta, eles mesmo começaram a perseguir os próprios cristãos naquela época. Demimu fala isso no seu livro. Então, perseguiram os cristãos, por causa do dia de guarda, domingo, que o protestantismo fugiu de lá, mas trouxe na bagagem o dia do Senhor, que foi o domingo, um dia pagão. Veio com eles, e com isso eles implantaram
ali na América, e pessoas foram perseguidas, chicoteadas, e pessoas até morreram por causa disso, porque, pra você ter ideia, houve um caso aqui de um cidadão americano que passou 3 anos no mar, em toda a história. E quando chegou em casa, ele viu sua esposa, natural, você viu sua esposa, que ele foi abraçar a esposa num dia de domingo, por causa disso. Aí condenaram ele, porque ele fez isso no dia do Senhor. E ele recebeu várias chicotadas. Houve casos de pessoas até que morreram. Então, assim, aí nessa época, um bom tempo depois, veio um cidadão que também atravessou o continente, chamado Roger Williams. Vocês já ouviram falar sobre ele? Ele foi o fundador da Igreja Batista. Já ouviu falar já? Esse cidadão, Já. ele foi o fundador da Igreja Batista ali nos Estados Unidos. E esse cidadão foi o único, dentre os puritanos ali, o único que ele defendia a liberdade de consciência. Gente, isso aqui para ele falou assim, ó, que todo cidadão tem o direito de ser livre, escolher a quem adorar de acordo com a sua consciência. Sabe o que aconteceu com ele? Você acha que os puritanos gostaram disso? Não. Perseguiram ele por ele declarar isso, e é uma verdade, nua e crua, e ele ficou 14 semanas na floresta escondido. Conta a história aqui, esse cidadão. Por que escondido? Porque os puritanos queriam pegá-lo. E eu chamo isso de segunda Inquisição, que foi protestante contra protestante. Nessa época não havia nenhum católico nos Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Quando vem a Constituição Americana, não sei se foi Thomas Jefferson, o George Washington que escreveu, acho que foi Thomas Jefferson, a Constituição Americana, ele separou a igreja do Estado. Igreja e Estado não se mistura. Isso já está na Constituição Americana há mais de 200 anos na Suprema Corte, essa separação entre igreja e Estado. Só que hoje, o protestantismo dos Estados Unidos não quer mais isso. Criaram um partido chamado da direita cristã. O que é que eles querem? Eles querem, um ato até nobre, querem recuperar a América para o Senhor, para Jesus Cristo. Isso é louvável, claro. Recuperar aquilo que se perdeu na história, porque eles queriam uma nação sem rei e um país, né, e uma igreja sem papa. As pessoas tinham o direito de ser livres. Por isso que a liberdade civil é os dois chifres da besta da terra. Mas eles hoje agora estão na vanguarda, Mário, para acabar com isso. Então, eles querem colocar lá dentro pessoas. Isso já foi tentado com Ronald Reagan, com os presidentes mais antigos, né? Thomas Jefferson, tentaram colocar a gente lá dentro para conseguir colocar pessoas na Suprema Corte dos Estados Unidos para acabar com mexer nesse artigo que é a separação entre igreja e Estado, porque as pessoas são livres e eles não querem isso, querem que as pessoas sejam recuperar a América para o Senhor de uma forma opressa. Isso não pode acontecer. Você vai ter democracia, tem uma democracia, a democracia é a República dos Estados Unidos. Então eles querem pela força, e pela força não vai. Não adianta. Mas eles vão conseguir. O problema, Mário e James, é que eles vão conseguir, porque isso é profético. Então, a direita cristã dos Estados Unidos hoje é um partido muito forte. É o partido de Billy Graham. Billy Graham, que antigamente não queria unir a igreja e o Estado, hoje, como ele morreu, hoje quem dá continuidade a essa luta para acabar com esse artigo, essa emenda, é o filho dele, que os Batistas do Sul, não sei se é da Califórnia, é uma igreja muito forte e influência dos Estados Unidos. Do que eles querem hoje? Recuperar a América para o Senhor, um país que foi totalmente protestante do mundo, do mundo, hoje não é mais. Ele é mais católico do que protestante, os Estados Unidos. Então você vê que isso aqui é profecia. Então, isso vai acontecer. Viu, Mário? Isso vai acontecer porque houve esse momento, esse encontro nos anos 90, entre a Igreja Romana e a Igreja Protestante. Não sei se você lembra, mas Barack Obama, quando subiu no poder naquela época, eu ouvi dizer o seguinte, ó, eu falo do que eu ouvi. Ele falou assim, ó, no nosso país não tem mais nada que protestar. Ele falou. Outra coisa interessante. Sabe que o primeiro presidente do país católico foi quem? John Kennedy. Não foi? Kennedy. John Kennedy. Foi quem?
O primeiro presidente católico do país foi John Kennedy. Ele foi No seu assassinado. discurso, no seu discurso de posse, Mário, ele falou o seguinte, que nenhum prelado católico ia dizer o que fazer. E nenhum protestante também ia dizer o que ele fazia. Rapaz. Ele, Foi o fim da picada. sendo um presidente católico, falou isso. Por que ele falou isso? Você sabe o que aconteceu? Eu tenho aqui, gente, depois deve mostrar a vocês. Assassinaram o homem porque Sim, ele não abriu mão. Ele estava correto, entendeu? E ser pressionado pela igreja para fazer o que queria, não. Eu sou o presidente da República, democracia está aqui a República, vou fazer o que tem que ser feito. E isso custou o quê? A sua vida, a infelizmente. sua vida. Eu tenho em casa aqui a capa de um livro, alguém que escreveu Vaticano Assassino. E que matou quem? Foi os jesuítas. Matou o presidente. Você, veja bem, você quer ver uma coisa? Por que a Rússia, a União Soviética, caiu? Porque era um país de uma envergadura socialista, né? Sim, Comunista muito grande. Você sabe disso. era. Isso é história. Como é que Sim. aquele país, daquela envergadura, James e Mário, e vocês estão me ouvindo, conseguiu cair? Quem foi os Foi responsáveis a por isso? separação, né? É uma caixa de fósforo. Quando uma caixa de fósforo, você não consegue quebrar ela. Agora, se você tirar palito por palito, Mas você exatamente o que sabe aconteceu com eles. o que aconteceu. Olha, tudo isso é poder político e religioso que está por trás disso aqui. Como é que essa nação, esse país tão forte, o país de Lenin, de Stalin, né? Stalin já falou assim, Stalin. ó, 4 jovens aí, eu vou ensinar eles o comunismo, e você vê. Stalin caiu, o país dele caiu. Como que Sim, caiu? Quando João Paulo II entrou no poder, foi nos anos, se não me engano, foi nos anos 90, acho que foi, quando o primeiro morreu, levou 30 dias, e João Paulo sim, II no pontificado. Ele, juntamente, na época, o presidente americano, não sei se vocês lembram, era Ronald Reagan, certo? O que é que eu tenho lembro. aqui? Eu tenho 2 bestas, 2 poderes. O do mar, o papado, e da Ah, terra, Estados Unidos. Foi o que fizeram. Eles 2 se uniram na época, esse camarada conta no livro dele, como se uniram na época. E você lembra, Mário, que você é mesmo da minha idade? Então, nos anos 90, surgiu um sindicato, porque a Polônia era o país de João Paulo II. sim, E a Polônia era comunista. Você sabe sim. disso. João Paulo II queria quebrar o comunismo ali na Polônia, porque para que a igreja pudesse entrar o evangelho. Entrar no Evangelho. Inclusive, Ele o Papa era sozinho, polonês. ele é polonês. Então, como queria conseguir fazer isso sem a ajuda dos americanos? Não tinha como, não tinha como. Aí foi o que fizeram, criaram um sindicato, você sabe disso, chamado, não sei se você lembra, que o seu líder era um sindicalista chamado Lech Wałęsa. Lembra disso? Lembro perfeitamente. Lembra? Você lembra o nome do sindicato? Como é que era? Você lembra, não? Era o O sindicato nome agora. Solidariedade. Lembra? Solidariedade. E Lech Wałęsa era o presidente desse sindicato. Gente, sem armas, sem violência, aquele sindicato pequeno foi crescendo, 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 crescendo. E esse sindicato conseguiu derrubar, o sindicato trabalhista conseguiu derrubar o comunismo ali na Polônia. E, Sim. posteriormente, Lech Wałęsa se tornou presidente da Polônia e aliado de quem? De João Paulo II. Isso aqui é história. Isso É, que tinha que acontecer, porque o evangelho precisava penetrar. E Deus, para que o evangelho entre em qualquer lugar, ele pode usar qualquer pessoa, até os seus inimigos. sim, Ele sim. vai, ele vai usar esses inimigos para entrar lá. Assim como Deus chamou Ciro para tirar o povo de Babilônia, que era pagão, Ciro era adorador do sol também, ele também Sim. chamou essa besta do vale da terra para fazer o seu trabalho. E vai usar como ele quiser fazer para que a sua obra Claro. avance, não importa Deus quem. é Deus.
Deus é Deus. Não importa se o cara é pagão, Deus vai concluir a sua obra, queira a gente ou não. Então, quando você lê aqui, ó, nós chegamos a ler, já não foi? No capítulo 7, verso 1 até o verso 6, verso 3, não. Chegamos a ler, não. Não, Não, né? ainda não. Não. Então vamos ler, vamos lá. Vamos lá. Só E tenho depois, aqui 6 minutos para encerrar o estudo, aí a outra vai ficar para segunda-feira. Não tem jeito, não, gente. Vamos lá. Pode ler, Mário. tá lá. Vamos lá. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Eu vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o Sim. selo do Deus vivo. E ele gritou os 4 aos quais havia sido Cortou o áudio teu aí. Congelou alguma coisa aí. selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daquele que fora selado. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok, só isso. Ó. Então, veja bem, para a gente encerrar. Depois disso, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, conservando seguro os 4 ventos. Você leu agora. Vocês lembram que o número 4 na Bíblia existe uma analogia bíblica, que é os 4 cantos do domínio de Deus, os cantos da terra. Sim, Né? E você viu também que ele fala que esses anjos, que são os mensageiros do Senhor, estavam conservando os 4 ventos, dos 4 cantos da terra. O vento em profecia, nós estudamos aqui, o que é que significa? Guerras, calamidades, destruição. Então, algumas pessoas pensam que haverá uma terceira guerra mundial. Isso não vai acontecer. Se houvesse uma terceira guerra mundial, os nossos políticos, as nações estão armadas até os dentes com arma nuclear, e isso acabaria com a humanidade. Você vê que a guerra aqui, sim. acolá, não é? Guerra aqui, guerra acolá, não tem jeito, porque Jesus falou que a nação contra nação, reino contra reino, mas não seria o fim. Então ele fala aqui, ó, que os 4 anjos estão retendo os 4 ventos, para não soltar. Então, é Deus que está no comando de todas as coisas, a gente crê nisso. Deus está no comando das coisas. Não está pior porque ele ainda controla os negócios dessa terra. Apesar de que o mundo já arrumar. É verdade? Sim. Aí ele fala aqui, ó, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso é o que? Destruição. Vi outro anjo que é subido do nascente do sol, né? O sol nasce no leste e se põe no oeste. A gente sabe disso. Todo dia, né? Ele tinha o quê? Sim. O selo do Deus vivo. Então, se a besta ela tem um selo, uma marca, Deus também tem. Então, assim, ó, Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até seremos aonde? Na fronte do céu do quê? Do nosso Deus. Você vê que a besta, ela vai colocar o sinal na testa e na mão. Deus vai colocar o seu selo, o seu sinal, apenas aonde? Na testa. Na testa. Isso quer dizer o quê? Escolha. Quando a besta lançar o seu decreto, Deus já tem o seu, já há muito tempo, e a escolha vai ser da pessoa. Porque na testa é a consciência. De que lado eu vou estar? De que lado você vai estar quando a besta... Por isso que essas mensagens que a gente prega, elas não são humanas. Elas são divinas para alcançar as pessoas e advertir as pessoas dos perigos que vão pela frente aí. Porque o que vai vir não é fácil, não. Não é, é por isso que muitas pessoas, Deus vai tirar, vai descansar antes, porque não vão suportar. E você vê que ele fala aqui, o selar serão 144.000 das tribos de Israel. É claro que aqui é uma linguagem simbólica, mas é o número do seu povo que está espalhado em toda a face da terra. Aqui encerra essa primeira parte da lição. Eu nem cheguei a entrar no PowerPoint, porque eu tinha que fazer essa abertura aqui para ele poder entrar na segunda besta revelada. Então, segunda-feira, se Deus nos permitir, que há de nos permitir que o Espírito Santo nos conceda graça e vida para podermos estar aqui, para poder continuar esse estudo maravilhoso, que tenho certeza que tem aberto a nossa mente,
né? Sim, Nada de vaidade, nada de presunção, não. É o Espírito Santo de Deus que está trabalhando conosco. Quanta coisa que a gente não sabia. E num estudo desse, como Deus abre a nossa mente, como o Espírito Santo abre a nossa mente, a gente vai compreendendo as coisas, as claras. verdade. Irmãos, Buscai o Deus Senhor enquanto abençoe. se pode achar, enquanto está perto. Ô, Exatamente. ô, Deus ô, ô, abençoe você. ô, Salles, posso fazer uma pergunta para você? O Ciro é o que Pode, meu seu? irmão. Meu irmão, É seu irmão? Ah. irmão de, E vocês, irmão de vocês sangue. congregam, vocês congregam aonde? Que Eu dominação é a congrego vossa? aqui, Hã? a Igreja Adventista Sétimo Dia. Igreja Adventista Sétimo Dia. Certo. Eu percebi. Ciro foi o primeiro. Ciro foi o primeiro a se tornar adventista. Aí depois foi eu, minha irmã, meu pai, ele faz parte da quadrangular, meu pai, né? Mas minha mãe, ela leva a gente desde pequeno para a igreja lá, aqui perto, né, da igreja da gente, da adventista. Era garoto, depois ela morreu com 43 anos, eu estava com 14, Ciro estava mais velho que eu, 3 anos, não sei. E depois me afastei do evangelho, né? Cheguei a estudar com o Testemunho de Jeová também, fiz estudo com eles também. Aí, depois eu voltei, comecei a voltar aos poucos, comecei a estudar, voltei para a igreja, graças a Deus estou aqui firme, né? Eu me E, converti numa casa de família, onde sim, tinha uma união entre presbiterianos sim, e assembleianos e universal. Tinha um pessoal lá fazendo uma campanha na casa de uma irmã lá e eu aceitei Jesus ali. sim. Depois, nessa campanha aí, foi aberto uma igreja, Herdeiros do Rei, ministério. Eu fiquei lá por um período e depois fui para Batista. Fiquei na Batista durante 10 anos. Tradicional, Batista é renovada, né? renovada. E depois eu vim para Presbiteriana. Já faz 14 anos que eu estou na Presbiteriana. Renovada ou a tradicional? Renovada, renovada. Sim. Tradicional nada, sempre renovada. Porque a pessoa que é renovado, para ficar na tradicional é complicado, né? Você não pode dar um glória a Deus, não pode dar um aleluia, você tem que ficar caladão. E o Espírito se manifesta, não tem como você ficar calado. Uhum. Você tem que manifestar, né? E eu tenho essa liberdade do Espírito, então não tem como. Eu até já fui em igrejas tradicionais, já fiquei caladão e tal, mas tem hora que a É. palavra vem e você sente que tem que manifestar. Mas amém. Isso se chama liberdade de consciência, Mário. É Deus verdade. deu isso ao ser humano, entendeu? A escolha, você é livre para escolher congregar onde você quiser, meu irmão. Isso Deus para nós. Você quer dar glória? Dê glória ao Senhor, não tem nenhum problema nisso, não. Né? É você e Deus. Então, as pessoas precisam respeitar a individualidade de cada pessoa. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu fui convidado para ministrar uma palavra. Não é Sim, obrigado você ou alguém a aceitar o que eu estou falando, né? sim, Porque também o que eu estou falando é baseado na Bíblia, é baseado na história que aconteceu eclesiástica, e assim, quando a mensagem chega, aí agora quem faz o trabalho não sou eu sou só um instrumento de Deus para levar a mensagem. Você tem ideia aqui, ó? Aqui eu estudo, ó, eu tenho classe segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, e vou abrir outra sábado, eu vou começar agora, segundo estudo. Então, desde quando eu me aceitei o evangelho, eu fui, no começo não, que não tinha prática, mas quando eu comecei a estudar profecia, nunca parei, porque tem pessoas que estão esperando terminar uma classe para começar outra. Às vezes eu preciso fazer classe ótimo, porque individualmente não tenho como atender tanta gente durante a semana, né? E eu só tá atendo geralmente à certo. noite, porque de dia eu trabalho. Eu preciso trabalhar no meu Sim, pão de padaria. Eu poderia hoje estar fazendo na faculdade, se alguma coisa, né? Mas eu decidi deixar à noite, exclusivamente para pregar o evangelho. Então eu já entrei em várias casas, Mário, eu já entrei em várias casas, pessoa que estava estudando essa palavra aqui comigo, aqui, ó, chegou o um momento em que essa pessoa me chamou assim a parte, estava dividindo a igreja. Na casa tinha uma católica e tinha os protestantes. Um sim, casal morava na casa da mãe, um cara na casa da mãe, e eu fui chamado para ministrar a palavra, comecei a falar lá,
Aí a mulher perguntou assim, por que vocês atacam tanto o Papa? Eu falei, eu não, tá nada o Papa. Quem tá falando aqui é a palavra de Deus, eu não. Aí fui mostrando para ele, rapaz, um camarada inteligentíssimo, começou a pegar. Aí chegou um dia que eu perguntei, no capítulo, no estudo terceiro, o Daniel, capítulo 7, no quadro de mais, quem é o chifre pequeno? Ele falou assim, é o sistema romano. Ele estava compreendendo muito bem o que aconteceu. Isso começou a trazer na família, entre a mulher e o marido, isso fazia parte de uma igreja pentecostal, não sei qual era, divisão. Isso aconteceu? A dona da casa me chamou e falou assim, ô meu irmão, você vai ter que parar esse estudo, porque estava causando divisão aqui na minha casa. Aí eu lembrei de Jesus, falou assim, eu vim para causar separação entre o pai e o filho, entre a Mãe. nora e a sogra. Eu simplesmente fiz minha parte, respeitei. Essas pessoas que eu tenho estudado, que não aceitou o que foi pregado, são meus amigos, até hoje. Amo essas pessoas. Quem vai julgar é Deus. Quem sou eu para julgar? Né, Mário? Quem somos nós para julgar? Tá certo. Tá? É isso Então, aí. assim, a gente vai ouvir coisa aqui, lá adiante, não tem jeito, eu tenho que falar, porque se eu não falar, Deus vai me cobrar. Então, assim, Sim. fica na consciência, fica na pessoa, a nossa amizade continua do mesmo jeito. Eu agradeço a Deus quando eu conheço pessoas maravilhosas como vocês. Para mim é uma satisfação muito grande fazer novos amigos, independente de qualquer coisa. É verdade? Independente de qualquer coisa. Deus abençoe você, sua família, James aí, sua família, Neide, Tamires, todo mundo que está aí nos ouvindo, Deus abençoe todos vocês. E segunda-feira a gente se encontra em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graça e paz a Deus. Meu amigo Amém. Mário, abraço. você vai Obrigado. vai Graça e orar paz. Deus conosco agora. abençoe. Amém. Mário vai orar conosco. Amém. Pode orar, Mário. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estivemos aqui diante da Tua presença, Pai, estudando a Tua palavra. Foi esclarecido muitas coisas, ó Pai, e temos ficado lisonjeados com todas elas, ó Pai. Nos abençoa, Pai, nos dá um dia de vitória na Tua presença, Pai. Amém. Abençoa o Ciro, Amém. abençoa o Salles, a família, o seu trabalho. Amém. É o que te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.